Bom, pessoal, obrigado pelo convite, viu, Wellington? A LGPD é uma questão relativamente nova, né? Que ela veio sancionada em 2018, aí tivemos uma lacuna aí na pandemia, mas, assim, já estamos em 2025 e muita gente não conhece a questão da LGPD e a importância dela. Então, a gente tem assim, feito o máximo possível, né, esforçando para divulgar isso à sociedade, porque se dependemos da autoridade nacional, que é a regulamentadora da lei, ela não vai colocar isso para a sociedade, porque ela não tem braço por enquanto, então ela está se estruturando ainda. Então, esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo aí na Inclusiva, que vai nos ajudar a difundir a questão da privacidade para a sociedade. Ok? E aí a gente começa com relação à proteção de dados pessoais, que proteger dados protege pessoas. E a escola, que é o futuro da sociedade, ela significa a proteção do futuro. Me apresentando muito rapidamente, tá, pessoal? Eu não sou da área jurídica, eu sou de TI também, sou colega do Carlos aí, e são mais de 35 anos sempre trabalhando com sistemas de gestão empresarial. De 2016 para cá, eu comecei a estudar o tema sobre privacidade, vindo lá da Europa pela GDPR, e nessa minha jornada, eu desenvolvi um software que auxilia as empresas a fazer as suas adequações de LGPD. Tá? Então, é o LGPD Lite, não vamos entrar no assunto, nesse método do LGPD Lite, não, mas hoje eu sou o CEO da Natural Tecnologia, que é a desenvolvedora do LGPD Lite. Estou vice-presidente de cibersegurança e compliance da ACESP Minas, hoje é a Federação ACESP. A ACESP é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação. É a mais antiga entidade de classe do Brasil. Se não me falha a memória, são 42 anos já, ou 46 anos de ACESP. E hoje, pela manhã, a gente teve uma assembleia que nós convertemos a nossa associação em federação. Com isso, a gente vai conseguir ter mais poder vamos dizer assim, de penetrar no mercado nacional e divulgar a questão da tecnologia da informação. Também sou idealizador do LGPD Implementer, MGI, que é um curso de gestão completa, de gestão da implementação da LGPD nas empresas, e também do curso de DPO Governança, que é uma pessoa muito importante nas empresas, que é ele que vai garantir que a LGPD se mantenha sustentada dentro das organizações. E também sou autor dessa coleção LGPD Essencial. São 3 livros, volume 1 e volume 2, que falam sobre boas práticas na questão da implementação da LGPD, de ponta a ponta, e também o manual completo aí do DPO, suas atribuições, as suas habilidades, enfim. Esse é o perfil do Anderson Oliveira. Realmente, eu tenho essa altura. Tá? Quem me vê por lá da tela, acho que eu tenho 1,60 m. Não, eu tenho 1,90 m, mas quem me vê só me vê com 1,60 m. Eu não sei por quê. O pessoal tem problema de vista aí. Tá? LGPD, então, Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela busca proteger? É a privacidade. Aí vem uma pergunta para a gente pensar. Privacidade é nula? Então, o que é privacidade nula? Primeiro, vamos entender o que é privacidade, que é o direito de manter os aspectos da vida individual protegidos de qualquer intromissão externa, ou seja, eu sou eu e eu me mostro a hora que eu quiser, para quem eu quiser. E eu devo ter essa liberdade de decidir quais informações compartilhar e com quem e de que forma. Aí eu passo para vocês a pergunta. A privacidade de vocês é nula? Vamos pensar nisso. Como é que você garante que a sua privacidade é nula? Privacidade é o direito de ser esquecido. Ou seja, eu estou aqui e não quero que ninguém lembre de mim. Isso é privacidade. Estou dentro da minha casa, aqui em 4 paredes, e eu quero ser esquecido, mas como você garante a sua própria privacidade? Nós temos uma paredezinha aqui que é um perigo, né? Como é que a gente garante essa privacidade? Nós temos uma cena muito corriqueira. É um grupo de pessoas, né? No caso aqui são jovens, cada um com o seu dispositivo, né? Mal um conversa com o outro, ou seja, está cada um no seu mundo, todo mundo junto e separado, né? Diferente daquele vídeo, juntos e misturados. Aqui está todo mundo junto, porém separados. E aí volta a pergunta, privacidade é nula?
Para a gente entender essa questão da privacidade nula, eu quero fazer com vocês uma dinâmica. Cada um responde, claro, né? Então, vamos lá. Nesse momento, o seu celular está com o GPS ativado? O GPS é aquele sistema que localiza você através das coordenadas globais, ok? Então, você, pelo aparelho, você consegue saber onde você está. É usado em Uber, é usado em navegadores, etc. Então, nesse momento, o seu GPS está ativado? Só responda sim ou não. Você já percebeu, né, já recebeu uma propaganda de algo que apenas comentou verbalmente com alguém? Está batendo papo lá e vimos lá um instrumento musical. De repente começa a chegar seu telefone propaganda de violão. É engraçado, né? Por que esse violão está aparecendo aqui? Já aconteceu isso? E você está comentando com alguém sobre determinado assunto e aparece propagandas vendendo exatamente o produto que você citou. Você usa alguma plataforma de streaming que recomenda conteúdos? Netflix, HBO Max, Spotify? Sim ou não? Você já clicou sem querer, né, em um botão de aceite de cookies? Aquele famoso, né? Leia o termo de uso. Ninguém lê. Vai lá e pimba, dá o aceite de uso. Já fez isso? Clicou sem querer o botão de aceite de cookies? Você já pesquisou algo no Google, depois viu anúncios sobre isso lá no Instagram, no YouTube, qualquer outra plataforma? Você já preencheu um formulário com seu nome completo e e-mail para acessar o conteúdo gratuito? Isso aqui pega muita gente. Esse gratuito não é gratuito, né? Se algum de vocês respondeu sim para 2 ou mais perguntas, meu amigo, você está sendo rastreado o tempo todo. Eu posso estar dentro da minha casa, eu estou com o meu áudio ligado, estou pesquisando alguma coisa, meu GPS está ativado. Então, alguém está me rastreando. Provavelmente, alguém pode estar me rastreando. Existe uma pesquisa feita, todo ano é feita a pesquisa, mas isso aqui é um balanço de 2024, por minuto, em 2024, mais de 240 milhões de e-mails foram enviados. Imagina, 240 milhões. É a população do Brasil inteira, num minuto, disparando e-mails. Mais de 70 milhões de mensagens de WhatsApp. Mais de 6 milhões de pesquisas no Google. Quase 7 milhões de vídeos assistidos no YouTube. Mais de 100 milhões de posts no Instagram, story no Instagram e Facebook. Mais de 350 mil tweets publicados, isso por minuto, são 60 segundos, é um piscar de olhos. Mais de 167 milhões de vídeos do TikTok. Mais de 450 mil horas assistidas na Netflix. Mas como assim, 450 mil horas em um minuto? É só somar a quantidade de dispositivos, né, ligados em um minuto. $1 milhão de gastos no e-commerce, isso em um minuto. Dados gerados em um minuto. 320 milhões de gigabytes, são petabytes. Eu não tenho noção de medir o que é isso. Imaginem vocês pegarem aí, sei lá, 10 trilhões de dólares em moedinhas de 1 cents. Imagina isso, a quantidade de moedinha que vai dar. Então, realmente é muita informação, muito dado está sendo trafegado por aí. Vejam bem, quando você está no Facebook, o seu nome, localização, interações, interesses são compartilhados. Sabe-se lá com quem? Instagram, fotos, contatos, localização, comportamento. Os tais check-ins, faz tempo que eu não vejo o pessoal falando de check-in mais, né? Antigamente tinha um tal da pessoa ir para a academia e fazer o check-in. Estou na academia, estou no restaurante, estou em tal lugar. Olha o perigo para o bandido. Ele sabe que você não está na sua casa. Pensaram nisso? O Twitter sabe a sua localização, interesse, interações. LinkedIn, apesar de ser uma rede social, rede profissional, mas ele tem seu histórico profissional, suas conexões, seus interesses.
Google Maps, acabou. Google Maps é localização em tempo real. iFood. iFood é um perigo, porque imagina uma situação que um hacker ele invade sua conta do iFood, ele começa a rastrear o que você está consumindo. De repente, você não está na sua casa, você foi buscar a comida no restaurante, você fez pedido pelo iFood, mas você saiu para buscar. Sua casa está vazia. Então, são algumas informações que nós temos que dar devida atenção. E, nesse sentido, eu não pergunto mais, privacidade nula? Eu afirmo, privacidade nula. Ou seja, não temos privacidade. A não ser que eu vou morar na montanha, sem energia elétrica, sem internet, sem nada. Aí lá eu consigo ter uma certa privacidade. Talvez. Nesse sentido, em termos de a gente fazer uma conscientização no uso das informações, no caso dos nossos dados pessoais, elencamos aqui 4 top riscos aos usuários. Então, o primeiro deles é vazamento de dados pessoais e localização. Você tem lá dado nome, CPF, telefone, endereço, ele pode ser usado para fraudes e perseguição ou assédio. Então, o criminoso sabe onde você mora, que você costuma pedir de comida, se você está na sua casa, se não está, ele vai monitorando. E o criminoso, ele não faz na primeira leva, ele viu que está o horário, a pessoa está saindo, ele vai monitorando. Se é um padrão em que aquela pessoa está saindo da sua casa, ele sabe que naquele momento não vai ter ninguém na casa da pessoa. Golpes de phishing altamente personalizados. Então, os criminosos usam seus dados. Restaurante favorito, valor de pedido, e aí, de repente, você recebe uma mensagem qualquer no seu telefone dizendo que o seu pedido não foi entregue porque está em pendência alguma informação. Aí essa mensagem pode chegar no momento vulnerável da pessoa, está com uma certa pressa, está com visita, está em reunião, e a pessoa vai confirmando seus dados. Vai confirmando seus dados. E isso acontece no momento mais inoportuno para a gente e com pessoas que realmente têm essa consciência. Semana passada, uma minha da área de cibersegurança quase caiu no famoso golpe do WhatsApp. Um tal primo ligou para ela, dizendo que estava aqui em Belo Horizonte, que ela queria fazer uma surpresa para ela, e a menina, uma inocência, fulano de tal, pronto, falou o nome do primo. E aí vai essa engenharia social, fazendo aquela tramóia, e no fim, aquela historinha, né? Meu carro quebrou, eu estou sem meu cartão aqui, eu passei no telefone para a oficina, ela ligou para esse número de telefone, tinha uma pessoa esperando ela ligar, confirmou que era da oficina, e aí a coisa foi indo, e ela no meio da reunião, quando ela caiu a ficha, gente, isso aqui é golpe, como é que caiu? Ela ficou, assim, indignada, mas quase caiu. Então, assim, acontece no momento mais vulnerável da nossa vida. Roubo ou uso indevido de dados financeiros. Então, é o clássico, né? Clonar cartão de crédito, cartão de débito. Então, começa a fazer compra aí na sua conta, você não sabe de onde que veio aquela compra. Hoje os bancos mais sérios ligam para a gente, fazem a confirmação, se que não confirma, eles estouram, ou seja, para o titular de dados não há muito prejuízo, né? Para o dono, para quem a vítima não tem tanto prejuízo, mas a gente deve ficar aí ligado nessas possibilidades. O Wellington comentou agora há pouco a respeito dos óculos, né, Wellington? Que logo os óculos estão substituindo dispositivos. Essa tela que vocês estão vendo é um recorte de um filme chamado Anon. Eu ia passar o recorte do filme aqui, mas ia demorar muito, então eu recomendo que vocês assistam, tá? É um filme de ficção científica, entre aspas, né? De suspense com uma roupagem policial. Então, é um mundo, né, um futuro onde não há crime, porque tudo é monitorado. Né? Vigilância extrema. E uma pessoa, uma hacker, descobriu uma falha no regime de não privacidade e poderia ameaçar toda a estrutura daquela sociedade, né, toda bem controlada, ou seja, privacidade zero. Então, é um filme bacana que, nesse momento, todas as informações são compartilhadas. Então, eu estou lá com óculos, né, que o Wellington falou, ou pode estar um dispositivo já dentro da minha íris, daqui a pouco já tem isso acontecendo, mas basta olhar para uma pessoa e eu sei a vida dela inteira, né? O nome dela, onde ela mora, seus gostos, preferências e tudo mais. Então, é privacidade zero, privacidade nula. Isso que é importante. Então, assistam, tá?
Está na Netflix, é um filme de 2018. Eu não coloquei o ano aqui. É 2018 esse filme, tá, gente? É um filme muito legal, vale a pena, muito a pena assistir esse filme. E nesse sentido, né, já passando para vocês todos esses conceitos iniciais, como você pode garantir a sua própria privacidade? Como é que a gente pode fazer isso? E, nesse momento, enquanto a sociedade pensa nisso, vem a LGPD. Né? Se o cidadão não sabe ainda como se proteger, a LGPD veio nesse encontro, fazer com que a pessoa, o cidadão, tenha sua privacidade garantida e o seu direito de liberdade e desenvolvimento da própria personalidade. Então, os dados, através da LGPD quer dizer Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei estabelecida no Brasil em 2018, inspirada na GDPR, que é a legislação europeia. Okay? Então, os dados que devem ser protegidos pela LGPD são dados pessoais, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes com proteção redobrada. E tem alguns principais papéis dentro da LGPD para fazer a coisa acontecer, que é o titular de dados, que somos nós, o controlador de dados, que são as escolas, o operador são parceiros terceirizados e o encarregado de dados, que vamos detalhar daqui a pouco quem são eles. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger os dados, mas não quer dizer que ela vai proibir de tratar os dados pessoais. Então, ela garante alguns princípios, ela exige que alguns princípios e fundamentos são garantidos para que você possa tratar os dados pessoais com segurança. Um deles é o consentimento. Então, dependendo da tratativa do dado pessoal lá na escola, ela deve obter um consentimento, uma autorização do titular de dados, seja do professor, seja do aluno, do pai, do responsável, que vai dar autorização. Olha, você pode tratar o dado pessoal para essa finalidade. Então, outro princípio da LGPD é o princípio da finalidade. É o porquê que o dado deve ser tratado na escola. Veja bem, a escola ela tem um contrato de prestação de serviço. Então, existe um contrato entre as partes, que aí vem uma hipótese de tratamento legal, que é execução de contratos. Ô, Anderson. Opa, pois não. Oi. Pois não. Só uma coisinha, tu botou como consentimento, o consentimento é princípio? Não, princípios e fundamentos, né? O consentimento é uma base legal. Eu não estou entrando muito no mérito de artigos aqui, não, tá, gente? Porque senão vai ser muito. Tá? O consentimento, em termos da lei, é o princípio, a primeira hipótese de tratamento do artigo 7º. Tá? A finalidade é já dentro dos princípios, que é o artigo 6º da LGPD. Assim como a necessidade também é o artigo 6º, transparência é o artigo 6º. Então, a ideia aqui não é darmos conceitos de artigo da LGPD, são princípios e fundamentos básicos. Okay? Fundamento legal. Talvez tenha faltado aqui fundamento, a palavra legal, né? Para não confundirmos os conceitos. Ok? Esclarecido? Tá certo, não, só quis comentar mesmo, porque eu sou comentador, como diz outro. Valeu, não, a ideia aqui, gente, não é falar da LGPD especificamente nos seus artigos, são 60 e poucos artigos. Aí fica muito chato, né? A gente fica falando de artigo por artigo, isso aí deixa aí para um outro treinamento mais avançado. Aqui é mesmo para poder dar uma pincelada, né? Para a gente poder entender. E, na verdade, o mais importante é a gente termos a conscientização do bom uso do dado pessoal. É nesse sentido que a gente está colocando essas questões de não entrar muito no mérito de artigo jurídico em si. Tá? Então, nesse resumo, né, a escola, ela, em determinados momentos, precisaria de um consentimento. Por exemplo, o uso de imagem do aluno. Então, o seu consentimento, porque qual que é a finalidade, não a finalidade da LGPD, mas qual que é o propósito de uma escola? É ensino. Né? Então, se ela vai fazer um evento e vai exibir a imagem do aluno, aí precisaria de um consentimento do aluno, do pai, do responsável para fazer esse tratamento de dado pessoal. Para tratar o dado pessoal, ela tem que ter uma finalidade específica que deve ser informado ao titular. Por que eu vou tratar esse dado pessoal seu? Então, se existe lá uma coleta
de nome, CPF do pai do aluno, por exemplo. Qual que seria a finalidade? Por exemplo, emitir um boleto bancário, é uma finalidade. Mas se eu tenho o nome do pai do aluno e o e-mail dele para enviar uma propaganda da escola, é uma outra finalidade. Mas é o nome do pai do aluno, é e-mail do pai do aluno, mas é outra finalidade. Aí, para essa outra finalidade, consentimento. Porque talvez eu não queira receber propaganda da escola. Mas tudo isso a gente começa a determinar e detectar lá dentro da implementação, no mapeamento de processo. Mas não vamos falar disso aqui não, tá? Necessidade, né? Aí, para não ter problema com o conceito, necessidade, ela é o artigo 6º da LGPD, né? É o terceiro inciso do artigo 6º da LGPD. Nós temos a finalidade, a adequação e a necessidade, mas não se preocupe com o artigo não, tá? O que é a necessidade disso? Que a escola só deve tratar para aquela finalidade os dados mínimos necessários para atingir aquela finalidade pretendida. Então, se eu tenho que emitir um boleto de cobrança bancária para o pai do aluno, por exemplo, então quais são os dados mínimos necessários? Nome, e-mail, se for por e-mail, né? Endereço, se for caso, correio, CPF para identificar o pai do aluno e o nome dele. Se, de repente, nesses dados pessoais, tu emitir um boleto, ele pede, por exemplo, lá, preferência de esporte do pai do aluno, o tipo sanguíneo do pai do aluno. Isso não tem a ver com aquela finalidade. Então, está fora do princípio da necessidade. E isso, no momento de uma implementação LGPD, é orientar a escola que esse tipo de dado pessoal está em excesso, então devemos rever essa coleta. E a transparência, né? Garantir que as informações estejam claras sobre a forma que esse dado é tratado e esse tratamento deve estar disponível para acesso ao titular de dados, que é um dos direitos garantidos pela LGPD para o titular de dados. Aí seria o artigo 18 da LGPD. Okay? Então, seria eu pensar em princípios e fundamentos, um dos mais importantes são esses 4, tem outros, mas só para a gente entender que, dependendo do tratamento, existe um consentimento. Tá? Se for um tratamento de dados pessoais que existe um contrato, aí é uma outra base legal que não precisa de um consentimento, que seria execução de contratos. E assim tem outras bases legais que não precisam ter o consentimento para aquele tratamento de dados. E essa é a estrutura de relacionamento da LGPD. Então, do lado direito, nós temos aqui uma figura chamada controlador, né? Controlador de dados. É a entidade, a empresa, é o órgão que toma as decisões de como o dado deve ser coletado e como ele deve ser tratado, e ele é o responsável principal perante a lei. Houve um vazamento de dados pessoais, incidente de segurança, violação de dados, o controlador é o principal responsável perante a fiscalização. A escola, ela é, dentro do seu papel, uma controladora de dados, porque ela coleta dados de alunos para fazer matrícula, ela coleta dados de professores, colaboradores, dos responsáveis pelos alunos, então ela é o controlador, é ela que trata o dado pessoal. E tem a figura do operador de dados. Então, é aquele parceiro comercial externo da escola que realiza os dados pessoais conforme orientações do controlador. Então, um exemplo muito típico, né, que a gente gosta de colocar, que é fácil de todo mundo entender, imagine que a escola tem lá os seus departamentos, acadêmico, comercial, o marketing, financeiro, mas a contabilidade é terceirizada. Então, é um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade que trata a parte contábil da escola. Essa contabilidade, ela é um operador. Por quê? Porque ela recebe um compartilhamento de dados de alunos, de pais, de colaboradores, de funcionários, para que ela faça a sua contabilização. Ela recebe dados do controlador. Tá? Ela é operadora de dados perante o seu cliente, mas ela também é uma controladora de dados. Tá ok? Mas quando ela trata dados do seu cliente, que é a escola, ela é uma operadora de dados. E ela deve também seguir as recomendações do controlador, porque, havendo incidente de segurança, lá na contabilidade, por exemplo, quem é o responsável direto? É o controlador, porque é ele que tem que dar as diretrizes para o operador tratar os dados da escola. E é por isso que, quando há uma implementação LGPD, a gente faz o chamado due diligence desses operadores. Nós vamos medir qual que é o grau de maturidade que esse operador
atende às expectativas do controlador. Nesse momento, a gente faz uma due diligence, a gente encaminha uma listinha de para casa, né, para esse contador, no caso, atender às expectativas da escola, e damos um prazo de 6, 8 meses para ele poder resolver a maturidade dele, e é feita uma nova due diligence para saber se ele está cumprindo aquilo que o controlador espera ou não. Não cumprindo a expectativa do controlador, o gestor de privacidade que implementa lá a LGPD, ele só faz a recomendação. Olha, escola, tem que resolver isso. Vamos dar mais uma chance para a escola e você continua assumindo o risco, ou você vai buscar um outro parceiro comercial que já esteja adequado e atendendo a sua expectativa. Aí vem o comitê de privacidade que vai tomar a decisão que caminho vai ser tomado pela escola. Do lado esquerdo, nós temos o titular de dados, que é o cidadão. Sou eu, é o Hector, são vocês que estão participando aqui da nossa live. É a pessoa a quem os dados pertencem. Então, todo mundo aqui é dono de dados. Até antes da LGPD, qualquer loja que você faz um cadastro, né, a impressão que dava... Ei, gente, vem! Bom, Fabinho. Oi? Então, até antes da LGPD, quando você fazia um cadastro numa loja qualquer, dava-se a impressão que o dado era... Não tinha preocupação com isso. Com a LGPD, então já tem um período de retenção daquele dado até atingir a finalidade pretendida. A partir daquele período, a empresa tem que sumir com o dado pessoal fora a regulamentação específica. Então, a partir de então, o titular, sim, é o dono do seu dado pessoal e ele tem direito a algumas prerrogativas previstas pela LGPD, que não vamos ver daqui a pouco. E a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ela que fiscaliza e regula a própria LGPD. É ela que vai fazer a coisa acontecer no mercado. E, no meio dos 4 pilares, nós temos o DPO, né, o Data Protection Officer, que, para nós, é o encarregado de proteção de dados, que, inclusive, está regulamentado lá no Código Brasileiro de Ocupações. Então, é ele que faz a ponte entre esses 4 pilares, controlador, titular de dados e a ANPD. Com relação ao titular de dados, o DPO recebe algumas solicitações e esclarece dúvidas para o titular de dados. Por exemplo, a escola trata os dados do Anderson Oliveira, então o DPO recebe essa solicitação e vai encaminhar os procedimentos internos para confirmar se trata ou não os dados do Anderson, e ele faz a resposta para o Anderson, que é o titular de dados. Com o controlador, com a escola, então o DPO ele orienta sobre o compliance e a mitigação de riscos, ou seja, faz a LGPD manter viva dentro da escola, através de revisões periódicas de procedimentos, processos internos, de documentação, mapeamento de dados, do inventário de tratamento, enfim. Seria o contador dos dados, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia lá com a contabilidade. A contabilidade trata do números financeiros e o gestor de privacidade de DPO trata dos dados e a privacidade dos cidadãos. Já com o operador de dados, ele monitora a conformidade das operações, através de auditorias e diligências periódicas. Aliás, o controlador ele tem direito de auditar esse operador no momento que ele achar necessário. Então, essa auditoria mesmo. Com a ANPD, ele atua como canal de comunicação. Qualquer demanda por parte da autoridade nacional, alguma documentação, algum procedimento, quem vai atuar nesse canal de comunicação é o DPO. E o encarregado de dados, ele é uma figura que deve ser neutra, né, vamos dizer assim, dentro da estrutura organizacional. Por quê? Porque ele não pode puxar sardinha nem para um lado nem de outro. Se ele recebe uma solicitação do titular, ele tem que esclarecer as dúvidas. Se ele percebe que algo dentro da escola não está de acordo com a privacidade, ele tem que ir lá puxar a orelha, dar as orientações. Se a NPD recebe alguma denúncia, ele tem que responder e enfim, tem que fazer todo esse canal de comunicação entre essas pontes. Então, o DPO hoje ele pode ser uma figura interna, pode ser alguém contratado via CLT da escola, ou pode ser terceirizado. O fato é que devemos tomar muito cuidado com os conflitos de interesses. Então, por exemplo, um gerente de TI de uma escola não deve ser o DPO. A LGPD, hoje, né, aqui no Brasil,
não há esse impedimento legal de que um gerente de TI seja, né, um DPO, ou que qualquer conflito de interesse impeça a pessoa de ser designada de DPO. Mas é uma questão de bom senso, né? Então, como é que um gerente de TI vai se auto-auditar quando é necessário? A gerente de marketing, como que a marketing trata dado pessoal, se deixar, minha filha, ela leva dado pessoal para casa, né? Porque ela tem que resolver o problema da imagem da escola. Então, ela também é uma pessoa que não pode, não é que não pode, né? Aqui, por lei, pode, mas não deve ser indicada a DPO porque ela tem um conflito direto, porque ela trata com dado pessoal diretamente lá, em função do marketing que ela trata da escola. O advogado da escola é a mesma coisa, né? Então, ele tem que responder alguma denúncia lá para a NPD, então ele não pode mascarar, imagina, compromete até a OAB dele. Então, assim, tem que ser uma pessoa realmente isenta dentro da estrutura e independente, né? Dentro da estrutura da escola, e a escola, por si, deve se comprometer em fornecer todos os recursos necessários para que o DPO exerça o seu papel, recursos financeiros, de equipamento, enfim, treinamento, tudo que for necessário para que o DPO exerça a sua função. Dentro da adequação e das penalidades, vamos direto no que dói no bolso, né? São as multas. Então, são algumas sanções dentro aí da LGPD, multas de até 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por infração, ou seja, ocorreu um incidente de segurança, uma violação, uma denúncia, a NPD foi lá, deu um prazo para resolver, então é uma advertência. Aí a empresa não resolveu, aí dependendo da boa-fé que a NPD entender que a empresa cumpriu ou não, ela vai aumentando o seu grau de sanções até chegar nas multas, né? 2% do faturamento, dependendo do tamanho da empresa, isso por infração, né? Chegando a 50 milhões. Agora, eu, pessoalmente, né, entendo que multa é o menor dos problemas, porque multa você vai recorrer, vai negociar, vai parcelar em 200 mil vezes, né? Multa você dá um jeito e paga. Mas a imagem da escola fica comprometida, porque dependendo do caso, você tem que publicar isso. Você tem que publicar nas mídias que houve lá um incidente de segurança. Você tem que comunicar para todos os titulares envolvidos que houve um vazamento de dados pessoais. Pior que isso é o bloqueio do uso de dado pessoal. Imagine que a sua empresa, além da multa, você não pode tratar dado pessoal. Gente, né, quando eu falo tratar o dado pessoal, não é só sistema, não é só computador, não. Meio físico. Você não pode tratar dado pessoal, ou seja, você para a operação da escola. Aqui em Belo Horizonte, eu sou DPO da Cooper. Quem é de Belo Horizonte deve conhecer a Coopertax. Eu não sei se tem muita gente de Belo Horizonte aqui hoje. A Coopertax BH é a maior cooperativa da América Latina de táxi. E lá nós temos um universo de mais de 300 mil usuários de táxi. Imagina se a NPD vai lá e fala, Coopertax, você não pode tratar dado pessoal mais. Fecha a cooperativa, pode fechar. Um dia parado, fecha a cooperativa, porque não é nem voltar na pré-história de fazer o pedido na papeleta e no meu entendimento, é o menor dos problemas. Quando começa a falar de bloqueio de uso de dado pessoal e a reputação da empresa, aí, meu amigo, não que pague. Ô Anderson, Pois não. No caso de uma escola particular, a escola particular é autônoma, eu entendo que essa multa, por exemplo, seja para ela. No caso de escola pública, que o nosso público aqui é de escola pública, né? A escola responde, a Secretaria de Educação responde, o administrador, no caso o prefeito, o serviço de advocacia, né? Quem que responde? Aí é que está, né? Porque se formos pensar de cima para baixo, né? O controlador da escola é a prefeitura, né? Aí você tem as camadas, aí você tem a Secretaria de Educação, né? E a escola responde pela Secretaria de Educação. Então, assim, eu realmente não sei te responder. Tá? A escola, ela é controladora porque o aluno, na escola pública, o aluno ele se matricula na escola, não é na secretaria, não, né? Vai na escola, né? Na escola. Então, a escola, ela é responsável. E aí a escola recorre à secretaria que vai ter a prefeitura e até o Estado.
Mas A secretaria tem os dados, né? A secretaria tem todos os dados de todos os alunos, enfim, da criação, essas coisas todas. Mas se a escola em si, né, se ela extrapolar essa questão dos dados e divulgar de uma maneira inadequada. Isso. Veja bem, a escola, o que acontece? A secretaria, ela é controladora conjunto, né? Porque você recebe os dados do aluno e você compartilha os dados com a secretaria. Então, a secretaria, ela recebe esse compartilhamento, mas ela é chamada controladora conjunta, que nem coloquei aqui no nosso vídeo, para não confundir muito. Né? Você tem o controlador conjunto, você tem o suboperador, então não quis entrar muito nesse mérito para não estender muito. Mas a CASES, no caso da Secretaria de Educação, ela é uma controladora conjunto, entendeu? Mas, no escopo da LGPD, a escola, como principal controladora, ela que responde. Tá? No caso, deve ser assim, a Secretaria de Educação responde e penaliza a escola, né? Na verdade, a LGPD, ela vai... eu estou vendo um movimento... Desculpa, qual é o seu nome? Sandra. Sandra, eu estou vendo um movimento muito de cima para baixo, tá? Aqui em Minas, no ano passado, houve aí, por parte do Tribunal de Contas, uma cobrança da contabilidade pública com relação à adequação das prefeituras. Então, veio de cima para baixo. Né? Então, ou seja, se acontecer isso, né, se a prefeitura tiver aí uma normativa, como teve cartório lá no provimento 134, né, eles tiveram 6 meses para se adequar, mas veio de cima para baixo. Então, se vier do Tribunal de Contas, chega na prefeitura, aí faz o trabalho na prefeitura, nas secretarias, das secretarias, aí pega lá a Secretaria de Educação, aí vai se estender para as escolas, aí começa a vir, né, de cima para baixo. Eu estou vendo esse movimento. Ok? Ok, obrigada. Valeu. Bom, dentro da adequação à LGPD na escola, né, isso aqui é só um resumo do resumo, tá? Então, a gente precisa ter lá um comitê de privacidade, um DPO designado, fazer todo o inventário de dados, né? Inventário de dados é saber onde os dados eles se cruzam dentro dos setores da escola. Relatórios de impacto, para poder avaliar quais são os riscos de tratamento de dados pessoais na escola, em qual área está sendo esse risco, as políticas e procedimentos de segurança, garantir os direitos do titular de dados, direitos de acesso, correção, eliminação, ou seja, é uma estrutura bem básica mesmo para poder adequar a escola. Vou ter que dar uma agilizada, senão vou passar muito tempo. Mas, basicamente, né, a gente fala de dado pessoal, né? Então, o que é um dado pessoal? Nós temos 2 categorias de dados, né? Os dados ditos pessoais, que é o nome, matrícula do aluno, endereço, telefone, CPF, e-mail, são dados pessoais. E nós temos os dados pessoais sensíveis. Então, todo dado que refere à saúde, religião, etnia, informações médicas, orientação sexual, tudo isso é considerado dado sensível e eles devem ser tratados de forma mais rígida, com mais segurança, tá? Para evitar qualquer tipo de constrangimento e discriminação do titular de dados. A tecnologia hoje está muito avançada, né? Então, no meu pensamento, se eu vou dar um tratamento muito rigoroso para dados sensíveis, já faço para todo mundo. Né? Em termos de custo de processamento, hoje é muito barato. Então, se eu tiver que criar um algoritmo para criptografar dados sensíveis, já criptografo tudo. Né? Fica muito mais fácil a gente garantir essa questão de privacidade. Temos alguns exemplos de incidente de segurança, né? Como a Sandra falou, isso aconteceu lá na escola. Né? Então, a coisa está mais comum do que a gente imagina. Né? E por que está aparecendo muito hoje? Porque é obrigatório publicar. Antes acontecia, passava, jogava debaixo do tapete e ninguém ficava sabendo. Então, em 2021, tivemos lá o famoso vazamento lá dos 223 milhões de CPFs. Em alguns casos, tinha salário e foto expostos lá dos brasileiros. No Enem, também, em 2019, as redações e informações de candidatos foram expostos. 2018, esse 2018 foi estopim, né, de privacidade no mundo. Né? O caso lá da Cambridge Analytica foi na eleição do primeiro mandato do Trump. Ele contratou a Cambridge Analytica para analisar o perfil de usuário, o perfil de eleitor americano. A Cambridge Analytica utilizou dados do perfil do Facebook, né, e traçou lá o perfil de cada usuário do Facebook, e com isso o marketing eleitoral do Trump direcionou e ele ganhou a eleição. O que tem de errado isso?
Tecnicamente, nada de errado. O grande pecado foi que foi utilizado dados de usuários do Facebook sem o consentimento do usuário. Esse que foi o grande estupim. A estratégia do partido do Trump fazer um mapeamento. Ok, deu certo, ele venceu. O pecado sobre privacidade é que ninguém ficou sabendo que ele estava sendo monitorado. Então, aí veio estupim no mundo, ele começou a preocupar com relação à privacidade de dados. Bom, temos alguns casos mais recentes, né, 2021, lá no Hospital Albert Einstein, também sofreu um vazamento de dados pessoais em plena Covid. Então, vários resultados de lista de pacientes com resultados do exame Covid foram vazados por um erro interno de armazenamento. Sabe aquela história de que, está tudo seguro, né? Eu tenho um cadeado lá na gaveta e um extintor de incêndio no meu andar, estou seguro, está nada. Então, vazou lá o dado pessoal e isso aí demonstrou uma falha muito grande na proteção de dados lá do Albert Einstein. Esse caso, talvez todo mundo conheça, que é o caso lá daquela atriz Clara Castanho. Ela tornou público que foi vítima de um estupro, engravidou e optou por entregar legalmente a criança para adoção. Aí tudo bem, decisão dela, sofreu lá um abuso, pena dela, enfim. Mas alguém vazou essa informação para os influenciadores. E aí, minha amiga, a vida da menina virou um transtorno, né? Então, também por falha humana, né? Falha humana. Então, nesse caso, é mais complicado ainda porque foi em questão de dados sensíveis, porque tudo se referiu à saúde da Clara Castanho foi divulgado. Se ela tivesse feito, por exemplo, olha, vamos divulgar isso através de um consentimento, ok, deve ser uma campanha de conscientização, né? Tudo bem, só que não houve consentimento. Então, é violação à privacidade. E esse caso também fere o Estatuto da Criança e do Adolescente em função do sigilo absoluto sobre casos de adoção. E aí, gente, tem vários exemplos para poder citar para vocês. E aí vem a questão dos direitos dos titulares. Então, qualquer cidadão, a qualquer momento, pode chegar na escola, qualquer um, tá? O Anderson, por exemplo, não tem vínculo nenhum com a escola estadual, professor Rafael Magalhães. Tem vínculo nenhum. Mas eu vou lá e falo assim, escola, confere que meus dados são tratados na escola, é direito meu. De repente você até sabe, não é tratado, não. Mas tem todo um procedimento a ser implementado para garantir e registrar que aquela solicitação foi feita e foi respondida. Então, dentre os direitos dos titulares, é o direito de acessar os seus dados. É o direito de correção. De repente, meu nome está errado, eu solicito que você faça uma correção. É uma solicitação. Eu tenho direito, já que eu falo de privacidade, o direito de solicitar a exclusão dos meus dados pessoais. Mas aí, não é bem assim, não. Não quer dizer que o aluno chega lá na escola e fala, deleta meus dados aí. Não é assim, não. Existe o direito garantido, porém, nem todo direito pode ser atendido. Poxa, você tem um contrato, né, de prestação de serviços ativos lá entre a escola e o aluno. Então, não vai simplesmente apagando os dados. Você vai responder e confirmar que os dados são tratados na escola, porém, essa solicitação de exclusão não pode ser atendida porque existe um contrato em aberto. Ponto final. Respondeu. Direito à portabilidade, né? Sabe aquela história que hoje você é cliente da Oi e você vai passar para Vivo? Né? Ninguém faz isso na prática, né? Mas, assim, eu falo para Oi, hoje eu sou cliente da Vivo, eu quero que você tire meus dados daqui e passe para eles. Também não é tão simples como eu estou dizendo, existe todo um procedimento. E a partir do momento que meu dado sai da Oi para Vivo, meu dado pessoal não deve ficar mais na Oi. Aí vem todo um procedimento de exclusão dos meus dados na Oi, dentro do limite da regulamentação específica do segmento de telefonia. Enfim, então tem alguns direitos que devem ser garantidos para o titular de dados. E aí, o mais importante para nós, né, para poder irmos para finalmente, onde que os dados no contexto escolar se cruzam. Vamos entender mais. Aqui eu tentei fazer mais ou menos, bem superficialmente, um mapeamento de dados e onde eles se cruzam dentro do ambiente escolar. Então, a escola trata o quê? Matrícula e boletins, gestão escolar, câmeras de vigilância. Então, por exemplo, fotos em redes sociais. Pode publicar? Pode. Se tiver embasamento legal e o consentimento, ok. Né? Só publicar aqueles que você tem autorização. Listas compartilhadas pelo WhatsApp, isso tem de monte, né?
software educativo sem aviso. Mas vamos ver na prática como é que funciona o fluxo dos dados dentro do ambiente escolar. Então, nós temos lá na matrícula, na secretaria. Então, que dados, só um exemplo, né? Não limitemos no que está aqui na tela. Então, quais são os dados coletados? Nome, CPF, filiação, endereço, certidão de nascimento, dados dos responsáveis, informação de saúde, dado sensível, religião, opcional, né? Foto, história escolar, laudos e declarações. Por que dado de saúde é importante na escola? Porque, de repente, tem um determinado aluno que tem uma alergia a algum tipo de comida. Então, lá naquela merenda, a escola tem que estar antenada que aquela criança não deve comer aquela comida, porque vai dar uma zica lá dela. Então, só um exemplo. Esses dados podem ser compartilhados e são compartilhados com a coordenação pedagógica, professores, setor financeiro, transporte escolar, nutrição, plataformas digitais, as secretarias de educação, tudo isso tem que prever esse compartilhamento. Então, esses dados pessoais, eles transitam entre múltiplos setores para diferentes finalidades. Então, eu tenho aqui um nome e a filiação de um aluno, e pode ser compartilhado lá com a coordenação pedagógica e também com o transporte escolar. Mas há finalidade para fazer exatamente a parte pedagógica e a outra para levar o menino para casa e buscar na casa. Então, são finalidades diferentes. Tudo isso deve ser mapeado e documentado. É o ciclo de vida do dado pessoal dentro da escola. Sistema de gestão escolar. Então, você tem lá as funcionalidades. Você tem dado pessoal em boletins, comunicação com responsáveis, registro de ocorrências, nas notas, frequência, envio de fotos e vídeos. Então, você tem alguns riscos de cruzamento, né? Dados visíveis para mais usuários do que o necessário. Então, você tem lá um sistema que não tem um limite de privilégio. Aquele usuário acessa o sistema inteiro da escola, ao invés de colocar limitação. Olha, esse usuário pode ter acesso master. Esse usuário pode ir até tal situação no meu sistema para poder não ter o acesso a todas as informações que ele não precisa acessar. Professor e sala de aula. Então, dados acessados pelos professores. Ficha do aluno, plano de aula, observações pedagógicas, avaliação diagnósticas, comportamentais. Então, às vezes, isso acontece demais, né? Você tem lá, né, eu não sei como é que está o nível de escola, mas imagina uma escola que está bem moderninha, bem estruturada, e que tem um tablet para ele trabalhar no tablet. Mas o bendito professor tem uma planilha no telefone dele que ele usa para controle paralelo, né? Tudo isso deve ser mapeado, deve ser mitigado. E essas ferramentas não oficiais, planilhas, pendrives, isso tudo pode vazar dado pessoal e que saiu da ferramenta do professor, uma ferramenta não oficial da escola. Então, você pode acabar trazendo um risco muito alto por causa da falta de controle. Esses dados também podem ser compartilhados com psicopedagogos, os dados comportamentais com a coordenação e professores de outras disciplinas que têm acesso desnecessário. Então, toma cuidado com isso. Lá no financeiro, tesouraria e contabilidade. Então, você tem dados tratados, mensalidades, ou seja, quem está pagando a mensalidade, quem está devendo a mensalidade, inadimplência, para quem estou enviando boletos, descontos, isenções, convênios. Responsabilidade, garantir que o acesso seja restrito para aquela finalidade específica. Esse dado é cruzado com a matrícula para identificar o aluno, o responsável, relatório de controladoria, sistemas bancários externos. Então, tudo isso requer o quê? Uma proteção. Quando você fala de dado financeiro, dado sensível, dado pessoal, você sempre está preocupado com a proteção dos dados pessoais. Lá na comunicação e marketing de redes sociais. Então, lá na coleta do dado pessoal, você vai ter dado como fotos e vídeos de alunos em eventos e atividades escolares. Processamento, seleção e edição de material para divulgação. De repente, você tem um aluno aqui, ó, como está nessa imagem, essa imagem foi gerada por IA, tá? Então, provavelmente, as pessoas não existem, tá? Pode ficar tranquilo. Então, essa edição de dados que vai aparecer a nome de aluno, imagem de aluno, também preocupar se realmente houve consentimento para divulgar esses dados em redes sociais, em sites, murais, etc. E manter conformidade em função do consentimento específico para a divulgação daquelas imagens. Saúde escolar e segurança. Então, deve ter uma proteção máxima, principalmente se tratando de dados sensíveis de saúde e segurança. Saúde escolar também, laudos, diagnósticos, alergias, medicamentos, também é a mesma coisa.
tratar com o máximo de segurança possível. E a questão de biometria. A biometria também é um dado sensível, né? Você está tratando dado, seja biometria digital ou facial, ou daí os olhos, são dados ditos sensíveis que devem também ter aí um nível de segurança muito elevado. Para garantir a gestão de dados, o que a escola deve fazer? Primeiro, um mapeamento para identificar todos os fluxos de dados da instituição. Que eu ventilei para vocês aqui, vamos pensar dentro do princípio Pareto, o que eu mostrei para vocês seriam 20% de tratativas que representam 80% de risco de dado pessoal para a escola. Está mapeando aqueles 20%, ó, beleza, a escola já está no nível de aceitação aí para poder ser fiscalizada. Adequar, né, os controles de acesso, as finalidades, proteger a escola. Quando fala proteção, né, nível de segurança técnica e organizacional, o que é isso? É ter uma política de segurança forte, você ter uma política de compartilhamento de dados, você ter uma política de privacidade eficiente, organizacionalmente falando, é manter um treinamento para o grupo, para os colaboradores, para todo mundo que está envolvido na escola, é treinamento, seminário, tipo isso que a gente está fazendo agora. Isso aqui é só uma pincelada, mas depois é interessante manter uma sequência para não cair no esquecimento. Tá? E monitorar. O que é esse monitoramento? Tudo que foi feito aqui nesse mapeamento, nesses procedimentos, que foi implementado na proteção, é fazer as revisões periódicas. Porque, a partir do momento que nós fazemos todo o mapeamento, todos os procedimentos operacionais padrão, todas as políticas, todos os termos, enfim, todos os documentos de conformidade, não quer dizer que acabou. Vai começar tudo de novo. Aí começa o ciclo zero, revendo cada procedimento, cada mapeamento, cada política que foi implementada na escola. Por isso que privacidade hoje, entendam, ela deve ser vista como uma área de negócios, assim como tem o comercial, assim como tem o acadêmico, assim como tem a própria contabilidade terceirizada. Se a privacidade será terceirizada ou não, aí depende de cada estrutura, né? Tem estrutura que prefere ser interna, tem estrutura que prefere terceirizar. Mas a privacidade de dados hoje deve ser vista como uma área de negócio, porque ela não pode parar. A partir do momento que você recebe todos os documentos de conformidade e põe na gaveta, daqui a um ano, pode jogar tudo fora e começar do zero, porque alguma coisa mudou e não foi atualizado. Boas práticas dentro da escola, né? São aquelas básicas. Primeiro, vamos manter aí o uso de senhas fortes. Não é só manter senha forte, é você trocar de senha periodicamente. Né? Criar uma polícia de troca de senha. Lá na Polícia de Segurança, criar um procedimento que, a cada 3 meses, 2 meses, obrigar assim, né? Orientar as pessoas a mudar a sua senha, porque, né, é muito fácil hoje você quebrar uma senha. E outra, evitar usar a mesma senha para vários dispositivos, porque a partir do momento que uma senha é quebrada, o resto vai embora. Então, para cada aquela história, né? Quanto mais segurança tem, mais chato fica até de acessar as nossas informações, porque a gente vai ter que precisar de muitas senhas diferentes. Sempre ter um consentimento formal antes de começar a usar imagens ou dados de alunos, professores. Segurança física, porque não é só dado digital que está no escopo da LGPD. Dado físico também, documentos, currículos que ficam lá no armário. Então, deixa aquele armário num lugar um ambiente bem protegido. E sempre orientação. Orientar. Alunos sobre compartilhamento responsável de dados nas redes, os professores, os pais responsáveis, ou seja, todo mundo que está envolvido com a questão da LGPD. Treinamento e conscientização é de hoje para sempre. Fechando o nosso ciclo, o que nós vimos até aqui? O que nós pretendemos que vocês levem a partir daqui? A escola trata dados pessoais em todos os setores. Não tem setor que escape do dado pessoal. A lei protege todos os dados de alunos, professores, funcionários, todos estão amparados pela LGPD. Atitude responsável de dados, professores, a própria sociedade, né? Uma sociedade que percebe que a escola do seu bairro ela preocupa com a privacidade e é uma escola diferenciada. E cada um tem um papel fundamental na proteção de dados pessoais. Quando eu falo cada um,
é o diretor da escola até aquela senhora, aquela pessoa que vai gentilmente servir um café na mesa, passar um pano na nossa mesa, porque ela tem que também dar acesso a dado pessoal. É uma agenda que está na sua mesa, né? E aquela agenda de telefone, pode, algumas anotações tem telefone, tem nome de alguém. Aqui tem dado pessoal. Então, essa pessoa também deve receber um treinamento que não deve mexer naquilo que não lhe foi chamado. Tudo bem que é regra de educação, mas sempre vale a pena a gente reforçar essa questão da privacidade. Finalmente, sustentação da LGPD. Então, implementar os conhecimentos no dia a dia escolar, reforçar, conscientizar, multiplicar esse conhecimento com os colegas, com os professores. Entrou um novo colaborador na escola, passa por um treinamento sobre proteção de dados. Reforça para quem já fez o treinamento. E manter viva a cultura de proteção de dados, porque é um ambiente seguro para todos dentro da escola. Juntos podemos criar uma escola que protege dados e cuida das pessoas. Wellington, 7 minutos além do prazo. Perguntas? Pessoal, se alguém quiser me contactar, está aí o telefone, o WhatsApp, o e-mail, tá? O contato @lgpdelite.com. Lá no Instagram é o @lgpdelite, o site é o lgpdelite.com também. Fique à vontade para poder ter alguma dúvida, ok? Então, estamos abertos aí para... Pedro, quer fazer uma pergunta aí, Pedro? Gostaria, sim. Eu tenho uma dúvida, que acho que é importante para a gente, que está trabalhando com PEI, né? E, portanto, estamos armazenando dados dos alunos, que é a seguinte: você deu um exemplo aí da companhia telefônica, né? Que a gente troca uma companhia A para uma companhia B e, teoricamente, a companhia A deveria sumir com os dados. No caso do colégio, talvez essa afirmativa talvez não deva ser tão radical. Por quê? Porque, às vezes, um aluno sai do colégio, mas a escola tem que manter os dados dele por algum tempo, porque daqui a 1, 2 anos, o pai aparece lá pedindo: olha, me dá uma folha aí, um documento de que meu aluno estudou aqui no colégio, as notas dele foram A, B, C, D. Né? Tem alguma regra que fala a respeito de quanto tempo eu poderia guardar esses dados? Enfim, as regras de segurança são as mesmas? Carlos, é isso mesmo, a sua colocação é certíssima, tá? A questão de você tanto pedir exclusão quanto pedir a portabilidade, a questão da exclusão tem aquela questão da regulamentação setorial. Então, existe uma tabela de temporalidade, não sei te falar como é que funciona isso na escola. Então, existe realmente essa necessidade, uma obrigação legal e regulatória, que você tem que manter os dados por 5, 10, 15, 20 anos. Isso aí é fatal, não tem como fugir disso, não. A LGPD, ela tem lá no seu artigo 7º as hipóteses de tratamento: consentimento, obrigação legal regulatória, contrato, proteção à vida, vai embora. Mas você tem outras regulamentações que reforçam essa tese do próprio artigo 7 da LGPD. Então, você pega lá no RH mesmo, você tem vários períodos de retenção de documentos de colaboradores pós-demissão, 5 anos, 20 anos, 10 anos. Então, tem que ficar lá, não tem jeito. O grande desafio disso, Carlos, é a gestão da temporalidade. Eu quero dizer com isso: um aluno formou na escola, mas o dado dele tem que ficar lá durante 20 anos. Vou diminuir, 5 anos. Por exemplo, como que a escola vai filtrar que a Sandra, daqui a 5 anos, o dado dela já está dispensado da escola? Eu devo eliminar o dado pessoal dela daqui a 5 anos. Como é que você vai garantir essa gestão de temporalidade? É um desafio e tanto, porque você tem lá a tabela de temporalidade por força de alguma regulamentação de setorial, ou você pode ter a sua política interna dependendo da atividade. Então, por exemplo, currículo. Então, a empresa, a escola recebeu um currículo de um candidato à vaga. Você tem 2 hipóteses. O candidato que não foi selecionado, pela sua política, já descarta o currículo. Já vai pica, queima o currículo, foi embora. Ou não, vou deixar esse currículo na minha base de talentos durante 6 meses. É uma política interna. Não tem regulamentação que fala, tem que ser 1 ano. Não.
Cada um vai colocar sua... Tanto esse caso, quanto para a retenção por força de lei, o desafio é você gerenciar essa temporalidade. Então, hoje, o Anderson mandou um currículo para a escola, dia 28 de maio. Né? Daqui a 6 meses, a escola tem que saber que o meu currículo já deu 6 meses. Eu tenho que ir lá e sumir com aquele currículo da escola. Só que eu estou falando o caso do Anderson. Aí tem o Anderson, tem a Sandra, tem o Wellington. Cada dia vence um. Como é que a gente vai fazer a gestão dessa temporalidade? Conseguiram entender como é que é o desafio? Não tem como fazer? Tem como fazer. Mas aí nós entramos no outro patamar de adequação, cara, que é a adequação de software. A gente está adequando a entidade, a empresa, a organização. Como é que a gente pode fazer isso? Lá, dentro do sistema de gestão da escola, tem um gatilho. Ó, esse grupo de informações está em tal documento, do Anderson. Então, daqui a 6 meses tem que excluir aquele dado. Então, é o próprio sistema de gestão que vai fazer esse controle da temporalidade. Não tem outra forma de fazer. Mas você vai falar que a turma de software, que vai fazer uma adequação de software, acabou, meu amigo. Por que acabou? Porque a adequação deve ser feita por atividade de tratamento. Então, lá no sistema de gestão escolar, quando você vai fazer o contrato do aluno, né, você tem que ter soldado para o contrato. Porque, por exemplo, lá no RH mesmo, né, você pega lá no sistema de RH, você tem um formulário que tem todos os dados da pessoa. O colaborador naquela hora, não interessa. Aí o desenvolvedor do sistema de RH tem que chegar lá e falar o seguinte, olha, esse módulozinho é só para cadastrar candidato. Esse aqui já é para entrevista. Aí começa a vir aquele negócio de caroço. Então, você falar de adequação de software hoje, pode esquecer. Mas alguns controles é possível ser feito. Esse mesmo da gestão da temporalidade. Coloca lá uma data de flag, de vencimento, daquele grupo de documentos, e o próprio sistema começa a avisar. O Wellington está na hora de vencer o currículo do Carlos. E assim vai para todos os procedimentos. Ok. Perfeito. Muito obrigado aí. Parabéns aí pela apresentação aí. Valeu. Como você comentou aí de gatilho, né? Eu acho que hoje foi realmente esse gatilho, né? É porque a gente está começando um trabalho nas escolas, onde a gente vai entrar com idade sensível. E, às vezes, a gente vai começar a cobrar orientações, controles, e até mesmo termos de comprometimento, adesões, né? E eu queria ter esse gatilho, começar esse trabalho aí nas escolas que a gente trabalhar, nas cidades que a gente está trabalhando, para eles entenderem um pouquinho da importância dessa cobrança que a gente vai fazer. Então, assim, não é que a gente está sendo burocrático, não é que a gente não está querendo passar o dado, não é questão de mitigar mesmo e controlar as partes e amenizar o problema, ou melhor, amenizar o problema não, cumprir a regra, né, sem impactar o resultado, a entrega, né, que é a informação que o professor lidar com o aluno e família e conduzir. Então, assim, é uma questão de convencimento, né? Sim. Enquanto não é cobrado, quando é cobrado, vamos levando a vida como ela nos permite levar. Essa questão do convencimento é diferente. Eu estou passando para vocês um referencial bem contextual, bem raso, né, da questão da LGBT, para vocês entenderem. Outra coisa é você ver número, né? Então, um dos números que a gente pode... O que pode utilizar de mecanismo para esse convencimento mais palpável? Aquele diagnóstico que eu passei para vocês. Né? Eu não te mandei, eu não cheguei a tabular ainda não, tá? Então, é um diagnóstico, de repente, pode mobilizar aí para as escolas. Aí tem que ter um trabalho muito bem programado, né? A gente pode programar aí uma outra live dessa, né? Já no intuito de aplicar um diagnóstico. Então, a gente fornece para cada escola, que quiser também, tem que ser voluntário, não pode ser impositivo, né? Então, a gente fornece um diagnóstico, cada escola responde esse diagnóstico, a gente tabula esse diagnóstico e mostra o resultado. Daquele grupo de escolas que participaram lá da palestra, o grupo está em X% aí, atendendo algumas expectativas da LGPD. Geral. Mas cada um recebe o seu resultado individualizado. Aí é aquela história, você está demonstrando em números. Não é nada subjetivo. Né? Poesia não esbarreia com os outros, né? Tem você fala,
o seu número aqui está te acusando um grau de risco muito elevado. Vamos resolver isso? Entendeu? Perfeito. É estratégia para furar essa barreira de entrada. Aí pronto. Sandra, você quer perguntar mais alguma coisa, Sandra? Sim, eu queria, na verdade, assim, a gente não para pensar o tanto que isso é importante, né? Algumas situações. Lá na escola, eu trabalhei numa escola especial e uma mãe matriculou a menina e a menina era adotiva. E ela falou, eu não quero que ninguém fique sabendo que ela é adotiva. Só que a pessoa que fez a entrevista deixou essa informação no prontuário dela. E aí uma professora, quer dizer, eu sempre fui favorável das professoras conhecerem os alunos, saber de história de vida e tal. E aí a professora leu esses dados e descobriu que a menina era adotiva e virou para a mãe e falou assim, olha, a senhora toma conta do seu marido, já que ele não é pai da fulana, porque pode ter assédio sexual. Meu Deus, é isso. A escola deu um problema. E aí, assim, nossa, a mulher falou que ia entrar na justiça, e aí, aí aquela pergunta que eu te falei, quem é que responde? No caso, a Secretaria de Educação ia responder, né, a escola era estadual, mas a escola ia ser penalizada. Então, nossa, assim, o pessoal custou, né, a diretora da época custou a maneirar ali para a mãe não entrar na justiça e denunciar a professora, né, por ela ter falado isso. Quer dizer, se ela chegou com essa informação para a mãe, ela pode ter espalhado essa informação pela escola inteira. Claro, com certeza. E aí, um dado sensível. E aí você vê o seguinte, aquela questão lá do comecinho da nossa apresentação, um dos conceitos que a gente leva muito a sério, né, que é princípio da própria LGPD, é a necessidade. Será que não tinha um outro local para essa diretora colocar essa observação da criança? Ou seja, uma professora não precisaria ter o acesso a essa informação daquele aluno, entendeu? Não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com o ensino. Então, nesse mapeamento que é feito na escola, a gente tenta cercar esse tipo de situação. O que pode ser disponibilizado para quem? Exatamente, exatamente. Uma outra questão, Anderson, isso aconteceu comigo, e aí quando você fala da questão da necessidade. Eu fiz uma compra de uns livros na Amazon. Quer dizer, o que a Amazon precisa dos meus dados para poder me entregar os livros? O meu nome e o meu endereço. Ponto. Só que eu não recebi os livros. Um dia no meu WhatsApp tinha uma mensagem assim, Sandra, meu nome é fulana de tal, eu estou com o material seu aqui, tá? Entre em contato. O quê? Eu vou entrar em contato? Não vou, não. Deletei. Aí, passados uns 2 dias, aí a mulher de novo, né? Sandra, meu nome é fulana de tal. Aí ela estendeu a conversa. Eu recebi uma encomenda sua aqui em casa e tal. O que o camarada que entregou fez? O meu apartamento é 1004. Ele entregou no número 1004 da rua. Né? Ao invés de olhar o número do meu prédio, ele olhou o número 1004, entregou lá. Aí eu fui lá, quer dizer, o meu número do telefone estava no destinatário. Isso aí. E aí, quando eu fui pegar, primeiro assim, né? Honestidade, a mulher não abriu para ver o que era. Se fosse livro, né? Já que era livro, ela podia falar, é livro, eu vou devolver. Mas se não fosse livro, né? Ela poderia ficar. E aí, assim, quando eu peguei, aí eu comentei isso com ela, ela falou assim, mas até o seu CPF está no destinatário. É isso aí. Meu Deus do céu, para que o meu CPF ali naquela ficha, né? Quer dizer, isso não tem necessidade nenhuma, né? Imagina o estrago que uma pessoa mal intencionada podia fazer na sua vida, tendo acesso ao seu telefone, seu CPF, seu endereço. Pois é. Então, assim, eu dei sorte, né? Eu dei sorte. Eu ainda falei com ela, falei, olha, isso são livros mais ou menos caro, né? Porque para professor tudo é caro. Então, eu falei com ela assim, são livros e eu estava esperando já há muito tempo. Inclusive, eram livros que eu tinha comprado para dar de presente. E ela falou assim, não, quando chegou aqui, eu falei, gente, isso não é meu, né? Tive a sorte da honestidade dela. Mas a primeira mensagem que ela me mandou, e isso, assim, muitas vezes a gente recebe no WhatsApp assim, bom dia. Mas bom dia. Quem é você? Quer dizer, não tem nome, então eu não vou responder, né? Então eu deleto, né? E deletei. Agora, uma curiosidade, Anderson, é o seguinte,
você diz com relação a consentimento. Vamos supor que na escola tenha umas 2 mães lá que não consentiram de divulgar a imagem dos seus filhos. 2 ou 3 ou 4, dependente. Mas aí tem uma festa na escola, onde está todo mundo. E essa festa é filmada. Então, aí, se essa festa... Porque lá na escola tinha muito isso, né? As festas da escola sempre foram filmadas. Só que lá na escola, como era uma escola para pessoas com deficiência, a gente tinha esse cuidado de pedir essas autorizações, era tudo, né, tudo muito bem organizado. E aí, assim, como é que fica? Então, eu não vou divulgar a filmagem porque apareceu a imagem desses 2 meninos, ou que seja um menino. Seria um... Né? Apareceu a imagem desse menino que a mãe não consentiu, então eu não posso divulgar essa filmagem. Pode, você mascara a face dele. Tá. Tem que tratar o vídeo, divulgar e faz aquela... Eu não tinha pensado nisso. Aqui no Google faz, né? Você vai no Google, por exemplo, quando tem mais pessoas, placa de carro, eles ofuscam, né, a imagem da... Você faz a ofuscação. Né? Tá, eu não pensei nisso, não. Eu fiquei pensando como é que faria, porque você vai prejudicar. Eu ia fazer um comentário para tumultuar o grupo, mas deixa quieto. Eu ia falar o seguinte, convida a pessoa para sair lá do ambiente da filmagem, não para filmar, né? Só para tumultuar, não deixa eu direto. Exatamente. Eu tenho o direito de participar da festa, né? Ok, Anderson, obrigada. Obrigada, parabéns, gostei muito. Né? Legal, achei obrigado. Muito... a gente tem que prestar atenção nisso. Essa questão do consentimento, imagina só, toda empresa tem a bendita listinha de aniversariantes do mês. Concorda? Toda empresa tem isso, né? Mas, de repente, gente, tem uma pessoa que não se sente bem aparecendo na lista. Isso tem que também... É necessário ter o consentimento. Né? E aí vem a questão de gerenciar o consentimento, que é a outra encrenca, né? Igual da filmagem, né? Aquela criança não deve aparecer porque não tem consentimento, você tem que tratar aquela imagem e ofuscar, acabou. Mesma coisa de aniversariantes. Se eu não quero figurar na listinha, então lá na hora de gerar a lista, a pessoa tem que saber que aquele funcionário não quer figurar na lista. Então tem que gerenciar isso também. Procedimento ser implementado, que vai envolver lá até o posto TI para poder ajudar a gente. Então, assim, jeito tem. Né? E se esses detalhes começam a vir o quê? As resistências, sabe? Então não pode chegar já falando tudo que tem que ser feito. Tem que fazer em dose homeopática. Vai devagarinho, vai aplicando. Quando assustar, você fez. Não pode pensar no caminho que vai percorrer, não, tá, gente? Ó, detalhe. Não pense no caminho. O Anderson, pessoalmente, tá? Eu tenho um cronograma traçado de 12 meses, qualquer um, 12 meses. Dá para fazer mais rápido? Dá, ué. Dá, mas não vai ser bem feito, porque eu dependo do seu time. O seu time talvez não esteja disponível para mim. E aí vai atrasar o cronograma. Então, 12 meses é tranquilo, passa rápido, mas se pensar que são 12 meses... Alguém que... Você é de Belo Horizonte, ou sabe? Todo mundo de Belo Horizonte? Não, de Itaúna, né? Tem de várias cidades. Mas todo mundo conhece a Lagoa da Pampulha. Mas todo mundo conhece de BH, todo mundo conhece a Lagoa da Pampulha, né? Conhece? Acho que sim, né? A Lagoa da Pampulha tem 18 mil metros, são 18 quilômetros. Eu corro lá toda semana, dou a volta da Pampulha. Se eu parar para pensar que eu vou correr 18 quilômetros, eu nem saio de casa. Tem que pegar e ir, vai embora. Qualquer projeto é assim também. Vou adequar uma escola, vamos fazer, vamos levar de boa. Quando se assustar, já foi tudo feito. Tá? Mas essa proposta aí de caminhar junto aí, Anderson, e vamos adiantar muito não, que vai fazer tem mais de 20 minutos aí. Mas eu tenho uma cobrança a fazer, Wellington. Diga lá. Pelo menos das minhas lives. Eu sei que tem que administrar isso. Galerinha, abrir a câmera e tirar uma foto. Tem que tirar uma foto dessa reunião aqui, imagina. Não. Com consentimento de todos. Normalmente a gente pega essa foto da filmagem, que está sendo gravada e transcrito, tá? Mas está todo mundo aqui desligado. Hã? Tem que abrir a todo câmera. mundo de Pessoas, né? Vamos abrir a câmera aí, pessoal. Vamos tirar uma fotinha aí. Ok. Nada do Thiago, tá aí com a gente. Abre a foto aí, ó. Tem 25 pessoas. Tem 25 pessoas aí. Quando eu dou aula, Anderson, eu falo assim, ó, pode abrir a câmera, porque eu não vou dar aula para bolinha, não. Tem um monte de bolinha aqui. Bate a foto aí, meu amigo Anderson. Eu não sei tirar foto disso aqui, não. Se vira aí. Então, tá. Já tirei. O Wellington sabe. Vou tirar algumas aqui. Vai rolando até ali do lado aí para poder...
pegar todo mundo. Gente, ó, vocês me dão consentimento para publicar essa foto nas minhas redes sociais? Por mim, Tá, tudo né? bem. Ó, Sim. depois, Tá ficando Gostaria de gravado, lembrar. né? Pode sim. ó, privilegiar o Mineirinho aqui, ó. Lá na editora Dialética. Tá aparecendo aqui, ó. Ih, tá ruim. Editora Dialética, prestigia a gente lá, tá? São guias e boas práticas para conformidade à LGPD. Eu acho que até tem um capítulo voltado para a escola aqui, viu? Tenho quase certeza. Ai, que Quase ótimo. certeza absoluta. Tá certo? Perfeito. Pessoal, estou aí à disposição, tá? Tá, obrigada. Muito obrigado mesmo, e a gente vai se falando, e esse trabalho é perene, né, e persistente, e a conta-gotas mesmo. E nós vamos chegar lá e adequar o que for necessário, e trabalhar e fazer uma entrega boa para todo mundo aí. Ó, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Se quiser repetir a dose, é só me avisar com antecedência. A gente faz de novo, né? Toda semana, todo dia estou fazendo palestra, todo dia. Amanhã estou em Goiânia fazendo palestra também. Nós vamos Na montar algo quinta, assim na mais, sexta e na segunda. mais prático aí nas entidades, e quem quiser participar, a gente vai estar alinhando aí algo, um trabalho mais personalizado, ok? Perfeito, gente. Estou à disposição. Obrigadão mais uma vez. Fique com Deus. E até Obrigado a a todos próxima. aí pelo convite e a participação. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.